Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. E queremos saber de qual lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição. Depois vamos conferir o seu comentário, dar um like aí nas suas palavras. Alguém até perguntou, vamos comentar, mas vocês leem os nossos comentários? Claro que sim! Participe ainda do chat ao vivo, veja se o sino de notificações está ativado. E vamos agora às notícias desta edição. A Jornada das Águas começou na segunda-feira, dia 18, em São Roque de Minas, no norte de Minas Gerais, região da nascente do Rio São Francisco, linda região. E vai terminar em Propriá, em Sergipe, no dia 28 de outubro. A viagem de 10 dias, liderada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, percorrendo 9 estados do Nordeste com anúncios e entrega de obras de infraestrutura, preservação e recuperação de nascentes e cursos d'água, saneamento, irrigação, apoio ao setor produtivo e aos municípios, além de ações de governança com propostas de mudanças normativas no setor. E em mais uma etapa da jornada, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou nesta quinta, dia 21, as obras do trecho final do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A inauguração aconteceu em São José de Piranhas, na Paraíba. Com isso, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, as obras físicas necessárias para garantir o caminho das águas dos eixos leste e norte estão concluídas, gente. Um sonho realizado. O investimento federal na estrutura foi de 49,7 milhões de reais. Compare os meus ministros com os ministros de governos outros que me antecederam, em especial o do PT. A maioria já foi para a cadeia. Grande parte responde processos o mais variados possíveis. E tem gente que quer que esses ladrões voltem a comandar o Brasil. Estamos vivendo um momento difícil na economia. Sei do preço dos combustíveis, do preço do gás, do preço dos alimentos. Se compararmos com o resto do mundo, somos o país do que menos sofre com a economia pós-pandemia. Ticket médio do Bolsa Família está em R$ 192. Se o médio é 192, tem muita gente ganhando 40, 50, 60 reais. O que nós decidimos? Passar todos para, no mínimo, R$ 400 reais. Cada vez mais temos deixado para trás o vermelho, que representa o ódio, a intriga, a divisão de classes, a corrupção e o atraso. E na parte da tarde, o presidente Bolsonaro esteve em Sertânia, em Pernambuco, para a inauguração do Ramal do Agreste, obra que também faz parte da transposição das águas do São Francisco. Com investimento de 1,6 bilhão de reais, o empreendimento atenderá, juntamente às 2 etapas da adutora do Agreste, mais de 2 milhões de pessoas. Além disso, o governo federal ainda inaugurou, na barragem de Campos, a captação definitiva do ramal de Sertânia, estrutura da adutora do Pajeú. Com isso, serão atendidas 37 mil pessoas da cidade de Sertânia. O investimento federal na obra é de 10 milhões de reais. As consequências do Fica em Casa, da tentativa de quebrar a economia, estamos pagando um preço alto. Com inflação em alimentos, preço de combustíveis e gás de cozinha. O mundo também vem sofrendo com isso, de forma mais grave do que nós. No Reino Unido, a inflação no gás chegou a 300% em 2 meses. Na Europa, como um todo, chega-se a 200%. O preço do combustível lá fora está o dobro do Brasil. Sabemos que aqui é um outro país, mas grande parte do que consumimos em combustível, ou melhor, uma parte considerável, nós importamos e temos preço deles lá de fora. Decidimos, então, os números serão apresentados nos próximos dias. Nós vamos atender
aos caminhoneiros autônomos. Em torno de 750 mil caminhoneiros receberão uma ajuda para compensar o aumento do diesel. Fazemos isso porque é através deles que as mercadorias, os alimentos, chegam nos 4 cantos do país. São momentos difíceis, mas nós não deixaremos ninguém para trás. E eu agradeço a Deus pela minha vida. Também a Ele, a missão que me deu em estar à frente do Poder Executivo Federal. É uma honra, é uma satisfação, é uma alegria estar no meio de vocês. Sempre fiz o que estou fazendo aqui hoje, no meio de vocês. Só quem está no meio de vocês sabe da necessidade do seu povo. E eu agradeço, então, mais uma vez, a Deus por esse momento. O nosso futuro a Ele pertence. Só Ele me tira dessa cadeira presidencial. Algumas notícias repercutiram com maior intensidade nesta quinta-feira, dia 21 de outubro. Uma delas foi destacada em vários veículos de comunicação, sobretudo nos que são contra o governo, evidentemente, com forte apoio, então, à determinação da Justiça. É que o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do jornalista Alan dos Santos, que atualmente reside nos Estados Unidos. Ele lidera o portal Terça Livre, não é? O ministro atendeu um pedido de delegada da Polícia Federal. Embora a PGR tenha recomendado a não acatação do pedido, o ministro determinou a prisão e que o Ministério da Justiça inicie o procedimento de extradição do jornalista a partir dos Estados Unidos. É mais um ingrediente, gente, que agita as redes sociais entre oposição e situação ao governo. No que depender da equipe econômica, o Auxílio Brasil, programa que pretende substituir o Bolsa Família e pagará um benefício de até R$ 400, poderá ser financiado com cerca de 30 bilhões de reais fora do teto de gastos, disse nesta quarta o ministro da Economia, Paulo Guedes, em mais uma notícia que repercutiu intensamente no dia. Em participação virtual num evento de entidade da construção civil, ele confirmou parte do pagamento do benefício fora da regra fiscal e disse que o movimento não seria necessário se o Senado tivesse aprovado a reforma do imposto de renda. Na avaliação de Guedes, o benefício de R$ 400 é temporário e necessário para atender as famílias mais pobres afetadas pela inflação e pela dificuldade durante a pandemia. Segundo ele, o governo deve pedir um perdão temporário do teto de gastos para tornar viável o novo programa social. O valor fora do teto teria um número limitado de pouco mais de 30 bilhões de reais. O ministro informou que a equipe econômica também estudou pedir ao Congresso a antecipação da revisão do teto de gastos previstos para 2026. Ele não deixou claro se a possibilidade foi descartada. Apesar de admitir a intenção de flexibilizar a regra fiscal, Guedes disse que o governo continua comprometido a buscar o reequilíbrio das contas públicas. O compromisso fiscal continua, disse Guedes. A emenda constitucional que criou o teto de gastos limita o crescimento dos gastos federais à correção do limite do ano anterior pela inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Pelo texto, o índice de correção só seria revisado em 2026, 10 anos após a instituição do teto. Outra possibilidade pediria crédito extraordinário de até 30 bilhões ou 30 e poucos bilhões de reais, justamente para pagar por esse fator temporário, disse ao se referir a um valor fora do teto de gastos. Paulo Guedes reagiu às críticas de que o financiamento parcial do Auxílio Brasil com recursos fora do teto de gastos representaria uma medida populista. Segundo ele, o programa é emergencial e tem o objetivo de aliviar o peso da inflação sobre a população mais vulnerável até o fim de 2022.
reafirmou que o governo continua comprometido com as reformas estruturais na economia. O ministro cobrou engajamento do Senado para aprovar o projeto de lei que reforma o imposto de renda. Para Guedes, gente, o atraso deixou o governo sem fontes de recursos para financiar o novo programa social. A verdade é que o governo gastou uma quantia e tanto, não é? Até aqui, por exemplo, com o auxílio emergencial, com a questão da pandemia, foram bilhões e bilhões e bilhões de reais, e é evidente que alguma coisa iria acontecer. E é preciso ter até um certo entendimento com relação a isso, até a esse eventual furo no teto. A oposição, quando o governo se manteve ali restrito a não criar novas despesas, a manter o respeito ao teto, criticava o governo Bolsonaro porque tinha que furar o teto, até o próprio PT, enfim, porque isso e aquilo, não é? Agora que Paulo Guedes sinaliza, a oposição critica porque vai ter essa quantia aí fixa, aproximada de 30 bilhões de reais, furando o teto. Então, o jogo da oposição é o quê? Não entender o governo em qualquer circunstância e criticar. E de toda forma tentar prejudicar o andamento de qualquer que seja a política pública ou não, ou social, do governo em prol da população. Se vai dar ganho político, entre aspas, a Bolsonaro, não deve ser feito, é o entendimento da oposição, mesmo que seja uma necessidade e que haja a compreensão de que o governo já gastou muito e foi obrigado a gastar por conta da pandemia. E uma iniciativa digna, certamente, de muitos elogios por parte dos defensores de pequenos animais. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que estabelece a proibição da eutanásia de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos similares. Sancionei uma lei hoje. Hoje não, foi hoje a lei? Quinta-feira foi hoje. Sobre os animais de rua, cães e gatos que estão na rua. Então, os autores dessa lei aqui, cadê o autor da lei? Eu não quero deixar de citar o nome dos autores da lei, por favor. Achei. É o deputado Ricardo Izar, de São Paulo, e deputado Célio Studart, do Ceará. Então, parabéns aos dois autores da lei, parabéns ao Congresso Nacional que votou e aprovou essa lei, né? De modo que cães não podem mais serem sacrificados, a não ser que tenham alguma doença, né, especificada em laudo. Então, quem porventura achar que pode aí matar um cachorrinho na rua abandonado ou um gato aí, o bicho vai pegar pro teu lado, ok? Então, os cães aqui, eu tenho um especial carinho por eles, especial pelos cães, deixar bem claro. Sou mais chegado em cão do que gato, né? E em especial no vira-lata também. Tem um vira-lata aqui alguns vira-latas que a minha esposa aí estava aí dando bola na frente do Alvorada, trouxe para dentro aqui do Alvorada aqui. Aí tem uns 3 ou 4 vira-lata aí. Sábado e domingo eu veio lá fazer uma média com eles, ok? Então, parabéns aos dois parlamentares. E Bolsonaro sanciona a lei que proíbe sacrifício de cães e gatos de rua. Olha lá, hein, pessoal, cuidado lá, hein? O bicho vai pegar para você. Gosta de fazer maldade com o animal aí. Coincidentemente, no mesmo dia da leitura do relatório da CPI da pandemia de Covid-19 no Senado, um evento valorizando o circo foi realizado. E teve a participação da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Relembrando os tempos em que colocava o nariz vermelho, vestia seu avental e realizava ações sociais nas ruas do Rio de Janeiro, caracterizada de palhaça, a primeira-dama Michele Bolsonaro aproveitou a campanha lançada pelo governo federal.
ao lado dos ministros do Turismo, Gilson Machado, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, da Cidadania, João Roma, e do secretário de Cultura, Mário Frias, Michele esbanjou bom humor ao caracterizar-se exatamente da mesma forma como fazia pouco tempo atrás e juntava-se à trupe da ONG Miolo Mole para estimular as pessoas a doarem sangue para apoiar a atividade circense, nomeada como Respeitável Circo, para um retorno ao passado. Ao fazer publicações de sua conta no Instagram sobre sua participação no evento, Michele Bolsonaro fez questão de destacar que matou a saudade da personagem que interpretava em seu período de palhaçaria nas ruas do Rio de Janeiro, a doutora Florinda, e exaltou sua paixão pela atividade circense ao escrever: "Ah, como eu amo esse látex vermelho", em referência ao nariz de palhaço. Se o presidente Jair Bolsonaro demonstra uma certa tranquilidade ainda sobre filiação partidária, sobre o assunto, mesmo com o tempo passando rápido rumo às eleições 2022, os partidos já se movimentando para recebê-lo. Agora o PL pretende ter o presidente Jair Bolsonaro em seu quadro de filiados. A cúpula do partido se reuniu para articular a possível entrada do presidente na legenda até o fim deste mês. É a expectativa. O encontro ocorreu na residência do senador Wellington Fagundes, PL Mato Grosso. Contudo, Bolsonaro ainda não decidiu para onde deve ir. O PP, que o abrigou de 2005 até 2016, continua forte na disputa. No PL está o presidente da Câmara, Marcelo Ramos, que regularmente tem aparecido em posições contra o governo. E não sabemos se ele apoia ou trabalha contra a ideia de ter Bolsonaro em seu partido, ou se, caso isso ocorra, represente uma mudança sobre sua visão crítica ao governo. Entre os participantes aí dessa reunião do PL estavam o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o vice-presidente da Câmara, ele então Marcelo Ramos, PL Amazonas, a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, e os senadores Jorginho Melo e Carlos Portinho. A aliada de Bolsonaro, a deputada Bia Kicis, também foi convidada. As lideranças do PL estariam dispostas a aceitar que Bolsonaro tenha o controle de diretórios regionais, além de algumas indicações de candidatos para as eleições de 2022. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, esteve vistoriando mais obras pelo Brasil e enfatizou mais uma vez o empenho do governo Bolsonaro em concluir obras que estavam abandonadas por muitos anos devido às crises de gestão, economia e de corrupção nos governos anteriores. Tarcísio esteve em Goiás, onde falou de uma obra que ficou 11 anos parada, inacabada. Obras paradas não geram retorno para a sociedade. Estamos aqui em Jataí, visitando as obras do contorno rodoviário de Jataí, a ligação da BR-158 com a BR-364. Estamos aqui na ponte sobre o Rio Claro, 2 pontes estão sendo construídas, a estrutura já está aqui pronta para lançar as aduelas. E de fato, uma obra retomada, uma obra que foi paralisada no passado por problemas de corrupção, falta de previsão orçamentária, falta de planejamento, e é mais uma daquelas que o governo Bolsonaro está retomando, está realizando. É importante para a logística do interior do estado de Goiás, uma região próspera no agronegócio. Então o presidente Bolsonaro está interiorizando a logística, retomando o que está parado e entregando aquilo que a sociedade merece. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, anunciou que solicitou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal contra a revista Isto É. Ele ainda solicitou a apuração de possível crime contra a honra. A solicitação é referente à capa da edição de 15 de outubro da Isto É, que compara o presidente Jair Bolsonaro ao ditador nazista, o Hitler. De acordo com o apresentado no documento que Torres divulgou, o ministro solicitou à Polícia Federal a adoção de providências imediatas de apuração dos fatos relatados, sem prejuízo de outros eventualmente caracterizados. Tá aí, a Isto É abusou e agora pode ter problemas.
Coisa rara, tá? Porque eu não tenho muito sucesso que eu tô na justiça, não. Espero que agora tenha. Estamos aqui acionando a justiça de todas as formas, bem como aí muita gente, em especial os judeus que sofreram com o Hitler na Segunda Guerra Mundial, né? Estamos entrando com ações contra a Isto É. E a mesma Isto É, sim, Lula é inocente e nenhum esforço retórico mudará a realidade dos fatos e dos autos. Obrigado. Então quer dizer que, segundo a Isto É, aqueles aproximadamente 4 bilhões de reais que os delatores da Lava Jato devolveram não era da Petrobras. Aquele julgamento nos Estados Unidos que obrigou a Petrobras a se responsabilizar pelos desvios, ainda bem não era verdadeiro. O dinheiro até voltou para o Brasil, não ficou lá nos Estados Unidos. Chegou para nós aqui, fazemos um uso adequado desse recurso. Isso não é verdadeiro. O pessoal devolveu 4 bilhões de reais porque pegaram lá quebraram o cofrinho que estava em casa lá dos filhinhos e devolveram os 4 bilhões. Revista Isto É. Essa aqui é típica da imprensa brasileira, né? Repito aqui um velho ditado, já ouviram falando aqui. Quem não lê jornal e revista não tem informação. E quem lê está desinformado. Com o relatório da CPI apresentado, o que esperar agora da comissão, gente? A aprovação do texto de Calheiros será realizada por maioria simples dos membros da comissão, agora na próxima semana. Caso o relatório seja rejeitado eventualmente pelo colegiado, ele será arquivado e os chamados relatórios paralelos apresentados pelos outros senadores e os relatórios então serão apreciados. Os senadores Eduardo Girão, Marcos Rogério e Luiz Carlos Reis vão apresentar textos paralelos. Do contrário, caso aconteça a aprovação, o relatório será entregue às autoridades competentes, como o Ministério Público e a Câmara dos Deputados, que realizarão o indiciamento oficial dos citados, já que a CPI não tem poder de indiciar. No texto são citados 4 ministros, 2 ex-ministros, 6 deputados, 1 senador, 1 vereador, além de 13 médicos e 3 empresários. Como o presidente Jair Bolsonaro é uma autoridade com foro privilegiado, foi citado por Renan Calheiros, caberá à Procuradoria-Geral da República analisar e realizar o indiciamento. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que a entrega pode acontecer na próxima quinta-feira, dia 27. E quem anda irritado com a apologia cada vez maior a bandidos, criminosos e ideologias que contrariam princípios e valores cristãos, bem como a defesa dos direitos humanos dos bandidos, é o apresentador Siqueira Júnior, gente. Agora ele criticou o sistema prisional brasileiro e lembrou o caso de Suzane von Richthofen, condenada por matar os pais. Os comentários foram feitos após ele comentar casos contra a vida humana em diversos lugares do país e a defesa, até por parte de veículos da imprensa, aos direitos humanos dos criminosos. Ao comentar, Siqueira disse que os responsáveis não podem ser ressocializados. A pergunta que eu faço a você agora é: você acha que uma pessoa dessa vai ser ressocializada? Ela pode voltar à sociedade? Nem que ela cumpra 30 anos. Ela vai sair a mesma coisa ou pior. É gente ruim. Gente ruim não tem jeito, explicou. A Suzane voltou a estudar. Vocês souberam que ela recebeu um monte de mimos da faculdade? Ela ganhou um celular 0, já tem fã-clube? Não estou de brincadeira, ela ganhou um ursinho, perfume, já tem empresa querendo patrocinar ela e possivelmente ela é candidata ao cargo de vereadora nas próximas eleições. Não duvido não, disse Siqueira, revoltado, e lembrou dos crimes dela, demonstrando irritação com a impunidade e as leis brandas ou as facilidades das leis a favor dos bandidos e contra o brasileiro de bem. Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.